Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como congelar a massa para salgados assados. Eu vou lhe mostrar como congelar, descongelar e assar. Pessoal, esse vídeo é muito especial. Assista até o final porque vocês vão aprender hoje uma coisa muito legal que vai ajudar no dia a dia da sua produção. Sabe aqueles deliciosos salgados assados que você sempre teve que preparar a massa, colocar para inchar e já assar? Pois é, hoje eu vou mostrar como fazer a massa e congelar ela crua para ter sempre em estoque quando receber alguma encomenda. E você também pode vender os salgados crus e congelados para bufês e lanchonetes e o seu cliente só assar na hora que quiser consumir. Eu não quero que você saia desse vídeo sem saber congelar os salgados de massa fermentada. Então preste atenção em todas as dicas e segredos de como congelar, descongelar e assar, porque assim você nunca mais vai errar na sua produção de salgados congelados. Vamos precisar de 300 ml de leite morno, 80 ml de margarina com 80% de lipídios, uma colher de sopa de açúcar, uma colher rasa de chá de sal, um ovo. Aqui eu tenho 15 gramas de fermento biológico. Aqui eu tenho, pessoal, 600 gramas de farinha de trigo sem fermento. E coloque a farinha aos poucos. Eu começo mexendo com o fouet, porque fica bem misturado. E só depois que eu misturo com a colher de pau. E depois vamos colocar a mão na massa. Essa massa, pessoal, é uma receita base. Dá para você fazer vários lanches com essa massa. O legal dessa massa base é que você pode fazer várias delícias assadas. Por exemplo, mini pizza, esfirra, enroladinhos de salsicha, bauruzinho. Você pode fazer várias coisas. Aí chega um momento em que você tem que colocar a mão na massa. Não tem jeito, viu, pessoal? Eu passei essa receita para vocês, de 300 ml de leite morno e 600 gramas de farinha de trigo sem fermento. Aí você vai aí na sua casa, né, vai fazer e fala, Edva me passou a receita errada, minha receita não deu ponto. Mas sabe por que às vezes acontece isso? Isso depende muito do tamanho do ovo. Se você pegar um ovo e pesar, tem ovo que pesa 45 gramas, já tem ovo que pesa 55 gramas. E se isso acontecer aí com você, a massa não der o ponto, você vai colocar mais 50 gramas de farinha de trigo. Porque isso depende muito, pessoal. Para poder dar o ponto da massa, isso depende até do tamanho do ovo. Não é que eu passei a receita errada, eu quero que você acerte na receita. Ó, essa daqui deu o ponto certo. Agora eu vou sovar a massa para ela ficar perfeita aqui. Quando você for sovar a sua massa, se você sentir necessidade, você unta a bancada. Aqui eu tô passando um pouco de margarina. E para sovar a massa, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Você vai rasgar a massa desse jeito aqui por uns 10 minutos. É 10 minutos, Edva? É. Se você tiver a planetária, você vai colocar na planetária. E vai colocar o gancho de massa pesada e vai colocar para bater entre 5 a 7 minutos. Mas aqui eu não vou colocar na planetária. Eu vou fazer esse movimento aqui, ó, com essa parte aqui da minha mão. E quando você pegar a experiência, você vai fazer isso aqui rapidinho.
Prontinho, pessoal, a nossa massa já está completamente sovada e agora eu vou dividir em porções de 20 gramas. E o peso da massa, pessoal, que eu costumo usar para o enroladinho de queijo e presunto para a festa é de 20 gramas. Aí, se der 21 gramas, tem problema? Não, não tem. Desde que você não ultrapasse de 23 gramas, para que todos fiquem padrão, né? E agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Pegue uma porção de massa e dobre assim, ó. Pronto, quando você fizer isso, uma trouxinha, você vai virar de ponta cabeça e vai bolear. Pronto. Deixa aqui. E vamos fazer assim com todos. Se você não acertar bolear, você vai fazer o seguinte. Você vai dobrar dessa forma aqui. E quando você fizer uma trouxinha, esse lado você vai colocar na palma de sua mão e vai apertar um pouco e rodar assim. Se você está começando, você pode fazer isso. Olha só, tá vendo? Não vai ficar tão bem fechado como você boleia, mas pelo menos dá para você ir treinando. Olha. E assim vamos seguindo. O que eu quero é que você faça e dê certo, tá bom? Primeiro passo, pegue uma forma e não precisa ser untada. No dia da produção, antes de modelar os salgados dos enroladinhos de queijo e presunto para a festa, o segredo aqui é o seguinte, pessoal. Não deixe a massa fermentar. Você tem que modelar os salgados antes da massa fermentar. Anota essa dica aí no caderninho de vocês. Dica do canal Bistrô dos Salgados. Modele os salgados antes da massa fermentar. Essa questão vai cair no Enem do Bistrô dos Salgados, viu? Vamos para mais uma dica. Antes de congelar, você tem que passar todos os salgados na farinha de trigo. Pode ser farinha de trigo com fermento ou sem fermento, não tem problema. O importante é você passar todos os salgados na farinha de trigo. O objetivo da farinha de trigo é para que eles não grudem. E uma outra dica também é que quando eles estiverem descongelando, a farinha de trigo vai reter a umidade. Anota aí no caderninho de vocês que tem mais dica. Se eu pegar todos os salgados e colocar dentro do saco para fazer o congelamento, observe que ele é um salgado mole. Então, eu tenho que fazer o pré-congelamento. Eu não posso pegar todos e colocar dentro do saco, porque eles vão perder o formato. E sem contar que ficam amassados e feios. Agora, eu vou levar para o freezer, para fazer o pré-congelamento. Prontinho, pessoal. Todos já estão pré-congelados. E eu quero que você perceba bem de perto. Olha só. E só agora que ele está pré-congelado é que eu posso colocar nos saquinhos. Eu tenho esse saquinho aqui que você encontra ele em lojas que vende produtos para a festa. Ele tem um zíper e você pode tirar a quantidade que você vai usar no dia. E dura 90 dias, viu, pessoal? Se eu fosse colocar todos os enroladinhos aqui, sem fazer o pré-congelamento, o que iria acontecer? Todos iriam ficar amassados. Se eu colocasse aqui e levasse direto para o freezer, eles iriam ficar amassados. Se você não tiver esse saquinho aqui, você pode usar esse saco tradicional, não tem problema nenhum. Agora eu vou levar para congelar. E você pode deixar no freezer por 90 dias. No dia seguinte, eu vou tirar do congelador
e vou mostrar o passo a passo de como fazer o descongelamento e assar. Prontinho, pessoal. Aqui já é o dia seguinte e todos estão completamente congelados. Observe. Observe que todos estão modelados e não perderam o formato do enroladinho. Por isso é muito importante você fazer o pré-congelamento, para que todos permaneçam com o seu formato do salgado. E para descongelar, você primeiro tem que colocar em uma bandeja. E essa bandeja, ela está untada. Eu untei apenas com óleo. Bem pouquinho, viu, pessoal? Uma outra dica, anota aí no seu caderninho. Descongele apenas a quantidade que você for usar. O que você não for usar, deixe assim, dentro do saquinho e leve para o congelador ou o freezer. Uma outra dica, pessoal, tá vendo essa emenda aqui? Não coloque essa emenda na forma de qualquer jeito, simplesmente chega aqui e coloque. Você tem que colocar essa emenda voltada para o fundo da forma. Fazendo dessa maneira, quando o salgado começar a descongelar e depois for fermentar, ele não vai se abrir, não vai perder o formato dele. E agora você vai deixar descongelar. E depois que ele estiver descongelado, é que ele vai começar a fermentar. O salgado só começa a fermentar depois que ele descongelar. E o tempo foi de 4 horas, até ele descongelar e começar a fermentar. E eu coloquei eles para descongelar dentro do forno, desligado. Prontinho, pessoal, os nossos enroladinhos já estão todos fermentados. E olha só. Aqui você tem que ter o maior cuidado. Não bata na forma para que eles não murchem. Você tem que tratar com muito cuidado, como se você estivesse pegando em ovos. E agora eu vou pincelar. Para pincelar, eu estou usando uma gema e um pouquinho de mel. Para que serve o mel aqui? Ele serve para corar os enroladinhos. Não se preocupe que não vai ficar doce. Ele fica com uma aparência linda. Se o seu forno não cora, pode usar um pouquinho de mel na gema, que eu tenho certeza que os seus salgados vão ficar todos coradinhos. Uma outra dica muito importante é que você coloque no forno e o forno já esteja bastante aquecido. O meu forno ali já tem mais ou menos uns 15 minutos que ele está aceso. E como essa massa é uma massa base, você pode congelar qualquer salgado assado seguindo esse princípio. Pode ter qualquer tipo de recheio. Frango, calabresa, carne moída, queijo e presunto, salsicha. Então, é você que escolhe aí o recheio, mas o procedimento é esse daqui. Uma dica muito importante é essa: não congele os salgados pincelados. Os salgados só serão pincelados depois de descongelados, fermentados, e aí você vai pincelar e colocar no forno. E esse é o resultado, pessoal, do salgado com a massa fermentada, que muita gente me pergunta nos comentários. Pode congelar os salgados assados antes de assar? Pode sim, só é você seguir esse passo a passo e o resultado é esse daqui, lindo e maravilhoso. E se você está gostando de todas as dicas e segredos do canal Bistrô dos Salgados, não se esqueça de anotar tudo aí no seu caderninho. Achou que eu ia falar, não se esqueça de se inscrever, né? Também, não se esqueça de se inscrever, de comentar e de ativar todas as notificações.
E o tempo de forno, pessoal, isso depende de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo foi de 20 minutos. E aqui, pessoal, é o seguinte, para desenformar, deixe esfriar um pouco. E para colocar os salgados nas forminhas, pessoal, use luvas. Deixa eu mostrar aqui. Eles já estão frios. Olha só. Eles ficam perfeitos. A vantagem em você ter o salgado congelado é porque se você receber alguma encomenda de última hora, então você já tem ali no seu freezer alguns salgados. Aqui eu tenho 12 unidades. Digamos que o cliente tenha me feito a encomenda ontem à noite. E aí, ó, eu só descongelo, faço passo a passo e coloco aqui nas bandejas. Então, a vantagem em você ter uma produção de salgados congelados é grande. E se você quiser a receita desse salgado aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Foi o vídeo anterior a esse. Eu ensino passo a passo de como fazer a massa, o peso da massa ideal para o enroladinho de queijo e presunto. Dou dicas do recheio. Então, tá um vídeo muito recheado de dicas e segredos do canal Bistrô dos Salgados. Aqui no canal eu já tenho alguns salgados congelados. São eles: bolinha de queijo, coxinha, pastelzinho de forno, empadinha e quibe. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Prontinho, pessoal. E esse é o resultado dos enroladinhos que foram congelados, descongelados e assados. Olha só. Se você se organizar na sua produção de salgados, não é peso fazer salgados. Você se organiza, faz toda a sua produção e congela. E existe uma vantagem muito grande em você ter os salgados congelados. Porque se o cliente lhe fizer um pedido de última hora, só é você tirar do freezer, descongelar e assar. E agora é só você passar um plástico filme, colocar a sua etiqueta e entregar ao seu cliente. Observe que a qualidade desse salgado é a mesma do salgado que eu postei no vídeo anterior. Aquele salgado eu não congelei. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo. E para não perder as dicas e os segredos do canal Bistrô dos Salgados, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Até o próximo vídeo. Um abraço!